totalitário, um regime que não só tirou direitos, como tirou vidas humanas, em nome de uma ideia de uma supremacia de uma raça ariana. A ideia de que os brancos loiros de olhos claros eram superiores. Com essa ideia, nós tivemos, durante o período da chamada Alemanha nazista, um dos períodos, mais cruéis da história da humanidade. Bom, para entendermos o que foi esse período e o que foi tudo isso, o Holocausto, os campos de extermínio, nós vamos começar lá na origem, como é que se surgiu o nazismo na Alemanha e como o nazismo hoje ele está atuando aí em vários países, não só ali na Europa, mas em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. E como se tem essa organização nazista nas redes sociais, e na qual vemos aí muita gente envolvida, principalmente jovens, que acabam se envolvendo, às vezes por questões de problemas psicológicos, problemas de ter até sofrido bullying na escola, vários tipos de problemas, falta de informação, leva muitos jovens a se envolver, nessa questão do nazismo. Interessante que até muitos jovens que nem têm o perfil, do que seria o perfil ideológico nazista, daquela questão da raça ariana, não está nem em padrões, tá até muito longe dos padrões pré-estabelecidos pelos nazistas, e ele está ali envolvido, nessa questão. Na Alemanha, o movimento fascista foi chamado de nazista, que é uma abreviatura de nacional-socialista. Repare numa coisa interessante. O socialismo estava tão popular que até os nazistas utilizavam esse nome. Claro que eles não tinham nada de socialistas, pois abominavam a igualdade e a democracia. Quando terminou a Primeira Guerra, em 1918, a Alemanha passou a ter um regime democrático. Esse período de liberdade política foi chamado de República de Weimar e durou até 1933, quando os nazistas tomaram o poder. Todos os partidos políticos importantes tinham deputados no parlamento, inclusive os comunistas e os nazistas. Foi uma época de grandes dificuldades. Derrotada na guerra, a Alemanha teve de pagar uma imensa dívida para os ingleses e franceses. A crise de 1929 levou milhões de alemães ao desespero. Foi a crise do capitalismo, a crise da superprodução, de produzir muitas coisas de consumo, mas não ter gente para comprar, porque tinha a questão dos problemas sociais, onde tinha muitas pessoas desempregadas, pessoas sem a oportunidade sem chances de abrir algum negócio, de gerar renda, Então isso fez com que tivesse a crise da superprodução, produzir, mas não tem gente para produzir em alta escala, mas não tem gente para consumir. Então o desemprego atingiu 44% dos trabalhadores. A crise levou muitas pessoas a votar nos comunistas e nos social-democratas. O partido nazista, chefiado por Adolf Hitler, também ganhava muitos votos. Os nazistas acusavam os comunistas, os liberais e os judeus de desgraçar o país. Prometiam acabar com a desordem e restaurar o orgulho de ser alemão. Falavam em combater os banqueiros muito gananciosos e em proteger a classe média.
anunciava que os alemães pertenciam à raça ariana, que consideravam superior às outras e que, portanto, não poderia curvar-se diante do mundo. Percebeu aí? Num país faminto, humilhado pela derrota na Primeira Guerra e inseguro com a crise, os nazistas ofereciam o sonho da tranquilidade, do orgulho patriótico e da força. E quantas pessoas inseguras não acreditam, que poderão ser salvas pelo herói da pátria e pelo superestado. Os nazistas tinham técnicas avançadas de propaganda política, seguindo as ideias de Goebbels, o mestre da propaganda política fascista. Manipulavam informações. Mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, né? Dizia Goebbels, que uma mentira repetida mais de 1000 vezes se torna uma verdade. Então eles exploravam o inconsciente coletivo alemão e os ressentimentos causados pela derrota na Primeira Guerra. Falavam em vingança, em Alemanha acima de tudo. Formavam bandos de jovens uniformizados e cheios de músculos, que ocupavam as ruas perseguindo todos os inimigos, comunistas e social-democratas, judeus e homossexuais. Depois da crise de 1929, os nazistas elegeram inúmeros deputados para o parlamento. Num certo momento, tornaram seu partido mais votado. Agora atenção aí, para algo muito importante. Os nazistas jamais conseguiram a maioria absoluta de votos do povo alemão. Isso mesmo que eu falei, que eu falei aqui. Mais da metade dos alemães votava contra os nazistas. Mesmo antes de dominar a Alemanha, Hitler foi candidato à presidência da República e perdeu as eleições para um velho político tradicional. Como se explica então que os nazistas tenham chegado ao poder? Então vamos entender isso, tá? Em primeiro lugar, as forças antinazistas estavam divididas. Os sociais-democratas e os comunistas acusavam-se mutuamente de favorecer os nazistas. Os liberais não queriam se unir à esquerda para combater Hitler. Só os nazistas estavam unidos e coesos. Daí só a força, daí só a ousadia. Então os nazistas estavam bem organizados. Sociais-democratas e comunistas estavam divididos. Os liberais não queriam se unir, Os liberais não queriam se unir à esquerda. Isso favoreceu então os nazistas, o crescimento deles. Em segundo lugar, porque os nazistas tomaram o poder com um golpe de Estado, apoiado pelos mega empresários pela cúpula das Forças Armadas. Foi em 1933. O parlamento foi incendiado pelos nazistas, que puseram a culpa nos comunistas. A partir daí, todos os partidos políticos foram fechados, com exceção do nazista, a questão do partido nazista. A Gestapo, política secreta, vigiava e aterrorizava toda a população. Então, seguindo a receita do New Deal dos EUAs, que foi o plano de recuperação econômica do presidente Roosevelt, o Estado fascista alemão encomendou obras públicas às empresas privadas para recuperar o emprego e ativar a economia. Estimulou a produção de armas. Conseguiu reduzir o desemprego, mas a guerra seria apenas uma questão de tempo. Bom, falar de nazismo não tem como não falar da figura de Adolf Hitler. Quem foi Hitler? Vamos lá então. Adolf Hitler nasceu na Áustria em 1889, de família pobre. Queria ser artista, mas foi reprovado na Academia de Viena. Como tantos austríacos, Hitler se considerava alemão. Foi na cidade alemã de Munique que entrou para o partido nazista. E já em 1923 puxou os meses de cadeia por ter falhado na tentativa de dar um golpe de Estado. Durante a prisão, ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta. Definiu, então, os ideais nazistas. Ali ele escreveu todos os seus ideais, os seus pensamentos.
né, os ideais nazifascistas. Assim, ó, o Hitler é uma figura, né, que depois de morto, em 1945, Hitler apareceu tantas vezes na televisão, né, e até hoje, né, que ele foi uma figura, né, que marcou muito no século XX, né, a grande figura do século XX, até hoje, né, no século XXI, né, é uma figura bem polêmica, falada, né, comentada, né, está em todos os livros de história, né, está dentro dos estudos, não só entre historiadores, sociólogos, mas também dentro da psiquiatria, né. Então ele foi o homem mais conhecido do século XX. Ao contrário do que se pensa, era um orador, né, Hitler era um orador que sabia ser bem humorado, contar piadas e se mostrar afável, misturando a aparente ternura com uma agressividade implacável. Em eleições livres, Hitler e os nazistas jamais obtiveram os votos da maioria dos alemães. Mesmo quando os comunistas e sociais-democratas foram proibidos de fazer comícios e propagandas no rádio e nos jornais, em 1933. Os nazistas não conseguiram a maioria dos votos alemães. Os nazistas conquistaram o poder por meio de manobras políticas e do uso da força, sustentado pela alta burguesia e pela cúpula do exército. No governo, Hitler adotou medidas semelhantes à União Ideal dos Estados Unidos. Depois uniu a Alemanha e a Áustria no mesmo país. Iniciou a Segunda Guerra Mundial. Por ordem direta de Hitler, os nazistas cometeram terríveis atrocidades, torturando e executando em massa milhões de seres humanos. Tudo em nome da supremacia da raça ariana, né, que seria de brancos, loiros, olhos claros, que só existia mesmo na cabeça dos nazistas, né, porque cientificamente foi provado pela ciência, né, que na questão genética, né, geneticamente, tá, não existe raças superiores, né, não existe essa questão, né. Atenção aí, né, galera? O nazismo não foi resultado da personalidade individual de Hitler, tá? O nazismo surgiu das condições sociais da Alemanha nos anos 30. A crise de 29, o medo da alta burguesia e da classe média, né? O desgaste do parlamento, tá? E séries de outras questões. Portanto, é válido supor que Hitler não tivesse nascido, mesmo assim teria existido o nazismo. Porque o nazifascismo era todo um sistema político e ideológico que dependia da situação histórica da Alemanha, da Europa e do mundo, e não da vontade de uma única pessoa ou de um pequeno grupo de homens. Vou trazer uma curiosidade, né, que durante o governo da Alemanha nazista, né, surgiu o chamado carro do povo, né, o Fuca, né, que foi um marco da volta do crescimento industrial alemão. Vamos falar aqui um pouco do Holocausto, né, que foi um dos períodos mais cruéis da história da humanidade, tá? O que é a questão do Holocausto, tá? Vamos entender um pouco, né, do Holocausto, dessa questão da raça ariana, né, que tinha a ideia da raça superior, né. Os nazistas, né, eles eram antissemitas também, né, ou seja, tinham um preconceito contra os judeus. Quando tomaram o poder, começaram os ataques. Primeiro expulsaram os judeus das escolas, dos empregos públicos, né. Os rapazes ali da juventude nazista incendiavam lojas e oficinas de judeus. Os judeus ricos tiveram os seus bens tomados, tá? E os judeus pobres, tá, perderam os seus empregos e foram obrigados a pregar uma estrela amarela de pano em suas roupas. Os arianos, né, que era a tal raça pura germânica, que só existia mesmo na cabeça de Hitler e dos seus seguidores, aqueles que tivessem relações com os judeus seriam punidos e humilhados, tá? E teve milhares que foram punidos e humilhados, né? Porque queriam se manter relacionando com os judeus, né? Lembrando que muitos nem sabiam que eram judeus, né? Porque os nazistas davam um trabalho de pesquisar a genética das pessoas, os antepassados ali, né? E descobriam aí que uma mulher ou um homem ali, né? Ele tinha um avô
judeu. Isso era motivo para ser considerado uma raça impura, mesmo que ele tivesse toda a característica ariana, né? Fosse branco, loiro, olhos claros, mas o fato de ele ter um avô, uma avó, ele era considerado impuro. E aí, né, mesmo se ele fosse um oficial alemão, ele deixava de ser. Lembrando que muitos judeus alemães lutaram na Primeira Guerra, né? Como cidadão alemão, mas deixaram de ser cidadão alemão quando os nazistas tomaram o poder. Tá? E muitos que eram casados com judeus, né, tanto homens com mulher, ou mulher com homens, né, tiveram suas famílias separadas. Né, e teve assim casos, né, que muitas, né, mulheres ou homens não aceitavam, né, que o seu companheiro tivesse ali sendo separado, mandado para gueto, acabava, né, querendo ir junto e coisa, acabava sendo preso também, né, porque ele não aceitava aquela situação. Imagina, né, ele teve filho com aquela esposa, ou vice-versa, né, e de repente chega uma hora lá e diz que não, que você não deve, é inimigo, né. É uma coisa muito louca mesmo, né. Por incrível que pareça, isso foi só o começo, né. Numa segunda etapa, os nazistas prendiam os judeus e enviavam para campos de concentração. Antes disso, né, de campo de concentração, né, tivemos a parte dos guetos, né, que foi criado guetos que colocou os judeus pobres e ricos todos juntos, separados, tá, em péssimas condições. Tá. Depois veio a chamada política de solução final, que foi decidida em 1941, que era a política de extermínio mesmo. Né. Mas as mortes de judeus já vinham acontecendo dentro dos guetos mesmo. Né. Ela só se aprofundou dentro dos campos de concentração, dos campos de extermínio. Então, galera, aqui, essa barbaridade ocorreu em toda a Europa dominada pelos nazistas. Infelizmente, muitos indivíduos de diversos povos europeus colaboraram com esses atos criminosos. Quando ficou evidente que a Alemanha ia perder a guerra, os nazistas então intensificaram o que chamaram de solução final. Os campos de concentração nazistas se tornaram verdadeiras máquinas de extermínio. Aquela ideia de exterminar os judeus, exterminando, ela se intensifica, fica pior. Porque quando os nazistas vê que eles estão perdendo ali a guerra, né, eles querem apagar as provas, aí já não é, aí tem que ser uma coisa mais rápida, aí a coisa se torna mais cruel. Né, mas como o avanço lá no lado leste europeu, o avanço russo era muito rápido, os nazistas não tinham tempo de apagar as provas, que eram as câmeras de filmagem, as fotografias, né, os documentos, porque o nazista tinha uma peculiaridade muito interessante. Eles registravam no mínimo detalhe tudo o que eles faziam. Isso foi uma prova suficiente no julgamento de Nuremberg para mostrar, né, toda essa barbárie, né, todos esses crimes horríveis que eles cometeram. Tá? Então, os campos de concentração tornaram verdadeira máquina de extermínio. Os soldados nazistas prendiam os judeus em imensos galpões fechados. Em seguida, era liberado o gás venenoso Ciclone B. Em poucos minutos, centenas de pessoas caíam mortas. Agora, o mais cruel aqui, né, que os guardas arrancavam dos cadáveres os dentes de ouro, os cabelos, para fazer recheio de colchões. Olha, é uma coisa assim impressionante, a barbárie, a loucura. A gordura para fabricar sabão ordinário. A fábrica de cadáveres continuava sua macabra produção. Campo de concentração como o de Auschwitz ficava na Polônia dominada pelos nazistas. Conseguiram uma triste celebridade. Os cadáveres eram queimados em fornos crematórios. Né? Os campos de concentração eram verdadeiras fábricas de assassinatos, né? Era uma coisa horrível. Os números diziam tudo. Foram 6 milhões de judeus mortos. Cara, além dos judeus, foram milhões de ciganos, de russos, né? A raça eslava, né? Foram também executados também homossexuais, deficientes físicos e mentais, tá? O Dr. Mengele era um médico nazista dos campos de extermínio, tá? Ele fazia experiência com cobaias humanas. Por exemplo, aqui uma coisa muito cruel, né? Pesada, né? Por exemplo, ele amputava órgãos de bebês, arrancava óleo das crianças judias, tá? Uma coisa terrível, muito assim,
realmente um dos períodos, né, mais terríveis da história da humanidade, aí, tá? Um dos períodos assim, mais terríveis, colocar também junto com a escravização afro, né, também foi uma coisa terrível, horrível também. Do século XX, né, foi um dos piores períodos, né, que marcou essa história aí, né? Campos de extermínio. Aqui tem a questão do campo de extermínio, é um depoimento, né, de um dos colaboradores de Hitler, né, o nazista Rudolf Hess. Agora eu vou ler aqui para vocês, né, o depoimento do Rudolf Hess, que foi um dos colaboradores de Hitler, né? Ele fala sobre a sua participação no extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O que ele fala? Vou ler aqui. Ordenaram-me, em junho de 1941, que criasse em Auschwitz facilidade para o extermínio. Já havia no governo geral da Polônia, nesse tempo, 3 outros campos de extermínio. Belzec, Treblinka e Volsk. Visitei Treblinka para ver como executavam o extermínio. O comandante do campo contou-me que havia liquidado 80 mil pessoas no decurso de meio ano. Estava muito interessado em liquidar todos os judeus do gueto de Varsóvia. Usava gás monóxido. Eu não achava que seu método fosse muito eficiente. Assim, quando instalei o edifício destinado ao extermínio em Auschwitz, empreguei o Ciclone B, um tipo de ácido que lançávamos na câmara de morte por uma pequena abertura. Matava as pessoas na câmara de gás entre 13 e 15 minutos, dependendo das condições climáticas. Sabíamos que as pessoas estavam mortas quando seus gritos cessavam. Esperávamos geralmente cerca de meia hora para abrir as portas e remover os corpos. Removido estes, nossos comandos especiais tiravam-lhe os anéis e extraíam-lhes o ouro dos dentes. Outras vantagens que tivemos sobre Treblinka foi construirmos nossas câmaras de gás para acomodar 2.000 pessoas de uma só vez, ao passo que lá as 10 câmaras só acomodavam 200 pessoas cada uma. Tínhamos 2 médicos da SS em função em Auschwitz para examinarem os prisioneiros que para ali eram transportados. Desfilavam eles diante de um dos médicos que ali mesmo dava a sua decisão. Os capacitados para o trabalho eram enviados para o acampamento. Os demais seguiam imediatamente para o local de extermínio. As crianças eram invariavelmente exterminadas por não poderem trabalhar devido à pouca idade. Outro ponto que levávamos vantagem sobre Treblinka é que lá as vítimas sabiam que iam ser exterminadas, ao passo que em Auschwitz nos esforçávamos por ludibriá-las, fazendo-as pensar que iam passar por um processo de limpeza. É claro que, frequentemente, elas percebiam nossas verdadeiras intenções e muitas vezes ocorriam desordens e dificuldades. Quase sempre as mulheres ocultavam os filhos sob as vestes. Quando descobríamos isso, mandávamos naturalmente exterminá-los. Muito lamentável, né? É muito pesado essa parte da história mesmo, né? Tá? Mas foi isso, né? Esse período do nazismo, marcado no século XX. Lamentavelmente, nós vemos aí o ressurgimento forte, né, de movimentos nazistas espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, né, vários atentados aí que aconteceram aí, né, contra escolas, onde esses atentados foram estimulados nas redes sociais. O nazismo é algo perverso, anti-humano, né, totalmente monstruoso. O nazismo é algo que nega o outro, né? É algo manipulador, terrível. É totalmente a falta da humanidade, de saber se colocar no lugar do outro. É uma coisa pesada, uma coisa cruel, monstruosa. Então, pessoal, assim, tá?
Eu espero que com essa aula aqui, com esse vídeo aí, tá, eu possa ter colaborado para o bom entendimento sobre esse período aí da história, tá, que foi marcado aí pelo nazismo e as consequências graves. No link da descrição ali tem, deixei ali, tá, várias fontes de links sobre esse assunto aí, tá. Então tá, galera, se vocês aí, tá, gostaram aí do meu vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal.